Olá, bem-vindo às nossas doses diárias de vida celular. E hoje eu quero falar com você sobre as características espirituais daquele que está na frente de uma célula. Bom, a primeira coisa é que o líder de célula deve ser cheio do Espírito Santo. O que se espera de um líder de célula, em primeiro lugar, é que ele seja cheio do Espírito Santo. Isto vai gerar vida na célula e fazer frutificar o trabalho. É preciso que o líder de célula tenha uma vida de oração íntima e diária com Deus e tenha o hábito da leitura da palavra de Deus. As pessoas, elas vão esperar de um líder de célula que ele tenha uma vida séria com Deus, que seja um líder de célula cheio do Espírito Santo, porque isso vai manifestar as características pessoais do líder do Espírito Santo, que é a alegria, a intensidade, a profundidade, o amor, a benignidade. Sabe, essas características espirituais fazem toda a diferença quando se está no trabalho de célula, que hoje é muito conhecida como inteligência emocional. E isto é fundamental porque você estará lidando com pessoas. E se você não tiver essa capacidade de lidar com as diversas personalidades, os diversos caráteres e as diversas visões de mundo que as pessoas vão ter ao chegarem na sua célula, o negócio não vai dar certo. E é por isso que tem muito líder de célula que não consegue multiplicar o seu trabalho, porque ele não tem as habilidades do Espírito Santo, que gera uma inteligência emocional para poder lidar com os diversos tipos de temperamento e personalidades que vão aparecendo ali no trabalho. O líder de célula, sem a presença do Espírito Santo, vai ficar todo cheio de mimimi, vai se meter em fofoca, vai se meter em intriga, vai ficar de olho na mulher do outro, vai querer ser brigão, vai querer ser amargo quando as dificuldades acontecerem, vai querer perseguir a vida daqueles que não concordam com ele. Sabe, tudo aquilo que o Espírito Santo pode fornecer para gerar paz dentro de uma célula, não será praticado porque o líder não tem responsabilidade de ser cheio do Espírito Santo. Então, se você está na frente de uma célula, é necessário, é fundamental, é inegociável que você seja cheio do Espírito Santo para suportar as pressões diversas que há dentro da célula. Outra questão é que o líder de célula deve ser submisso. Quem ainda não aprendeu a se submeter, também não pode liderar. Isso é uma regra fundamental. Não podemos tolerar pessoas arrogantes, soberbas, jactanciosas, divisivas, amargas, pessoas que carregam aquele sentimento de vingança, pessoas que ainda não se libertaram da prostituição, pessoas que são voltadas, como eu falei antes, para a fofoca. Então, esse tipo de gente não tem condições espirituais de estar na frente de uma célula, porque essas pessoas vão acabar por matar o corpo de Cristo. Então, precisamos ter muito cuidado neste ponto. Então, vivemos numa sociedade que não gosta de submissão, que é aversa à submissão. Então, o líder de célula ele precisa ter sido treinado, moldado, para que ele seja capaz de obedecer instruções, seja capaz de obedecer à liderança que está acima dele. É porque quando a gente está debaixo de delegações, debaixo de submissões, quando a pessoa, o líder ali entende que ele só poderá fazer um bom trabalho se ele estiver na cobertura daqueles que estão acima dele. Sem isso, não tem como o trabalho funcionar. Uma terceira questão, que é muito importante nós avaliarmos também aqui hoje, é que o líder de célula, ele deve ter um coração ensinável. E isso significa estar disposto a aprender com qualquer um, sem se julgar doutor de alguma coisa. Líderes que se julgam conhecedores de tudo, e nunca participam de reuniões de treinamento, de discipulado, de seminários, de congressos, deveriam
no mínimo, ser afastados, porque eles não trazem a essência e a qualidade de um líder cheio do Espírito Santo. Nós devemos ter esse coração capaz de estar sempre nos atualizando, porque a célula é um corpo vivo. Então, ele está sempre sendo atacado de diversas maneiras pelas ações malignas de Satanás. Então, o líder, ele precisa estar ouvindo mensagens, estar em treinamentos, em seminários, para quê? Para que ele possa gerar anticorpos, para poder vencer tudo aquilo que muitas vezes vai cair na vida dele quando ele estiver ali na célula. São ideologias erradas, pensamentos errados, questões de trato, que muitas vezes algumas pessoas vão vir de um mundo cheio de coisas nojentas, aí você vai ter que aprender a lidar com o trato melhor com as pessoas, e assim por diante. Então, ter um coração ensinável é tudo. Gente arrogante, soberba, não importa se você é coordenador, se você é pastor, se você é anfitrião, se você é um líder em treinamento, o coração tem que estar disposto a ser transparente. E, infelizmente, esse é um problema muito sério, porque o coração humano ele é arrogante e soberbo demais para admitir seus erros. Quinta questão, que é muito importante nós assimilarmos para o nosso coração hoje, é que quando o líder de célula se dispor a ser transparente, necessariamente ele precisará também ser tratável. Porque nós percebemos algo assim muito interessante, é que muitas vezes a pessoa pode até ser aberto, pode até se permitir ser transparente, mas às vezes não aceita ser tratado. Então, um líder que não pode ser tratável é um problema sério que nós devemos resolver, porque um líder não pode ser melindroso. Ele tem que estar disposto a ouvir o que precisa ouvir, e não somente ouvir aquilo que lhe agrada, mas principalmente aquilo que pode lhe desagradar. Então, essa questão é muito séria, porque as pessoas têm pavor de serem tratadas. Mas você que se dispõe a ser um líder de célula, precisa entender que você não é perfeito, porque se você for perfeito, o cavalo de fogo vai carregar você para os céus. Você será indigno de estar entre nós. Mas como nós sabemos que o ser humano é falho, no dia da sua falha, se você se dispor a ser transparente, também precisará ser capaz de aceitar o tratamento. Porque tem gente que não aceita ser tratado. Só uma questão que é muito importante também nós enfatizarmos, que tudo o que foi dito a respeito do líder de célula também vale para o líder em treinamento e também para o anfitrião. Bom, essas são as características básicas. Podemos mais lá na frente falar um pouco mais sobre outras questões de liderança espiritual, mas a princípio é isso que nós precisamos entender. Então, um líder de célula, ele precisa ser constituído dessas características básicas para exercer um trabalho excelente para o nosso Deus. Muito obrigado por ter nos ouvido até agora. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, porque isso ajuda bastante, e até a próxima, que Deus te abençoe.